Já alguma vez ponderou sobre o passado profundo e cativante da encantadora aldeia portuguesa, Ervededo? Hoje, mergulhamos nos registros da história para descobrir a história deste pitoresco povoado situado no coração de Chaves, Portugal. Começamos a nossa viagem no início do século XII, uma época em que Portugal estava apenas a começar a estabelecer-se como nação. A primeira referência documentada de Ervededo remonta ao ano de 1134, no testamento de D. Godinho Afonso. No seu testamento, ela legou a aldeia e a sua igreja ao bispo de Braga, lançando as bases para uma narrativa de crença e comunidade que atravessaria séculos. Avançando rapidamente para o ano de 1238, encontramos o rei Dom Sancho II a confirmar a posse da aldeia ao bispo de Braga. Este marcou um capítulo significativo na história de Ervededo, consolidando os seus laços com o mosteiro e a Igreja Católica. O ano de 1336 trouxe uma onda de conflito a Ervededo, já que o rei Dom Afonso IV travou uma batalha legal contra o bispo de Braga pela posse da aldeia. Esta luta pelo controle continuou até 1460, quando o rei Dom Afonso V finalmente confirmou a posse da aldeia ao mosteiro mais uma vez. No final do século XV, Ervededo encontrou-se novamente sob os holofotes quando o rei de Emanuel lhe concedeu uma carta. Este documento real, concedido em 1496, reconheceu os direitos e privilégios da aldeia. Foi um momento crucial que moldou o curso do futuro de Ervededo. Os séculos que se seguiram viram Ervededo evoluir e crescer, sobrevivendo às provações do tempo. No início do século XX, a aldeia sofreu transformações significativas. A construção da igreja paroquial em 1914 marcou uma nova era de prosperidade e crescimento para Ervededo. Hoje, Ervededo permanece como um testemunho da resiliência e do espírito duradouro do seu povo. A sua história é uma crônica de fé, conflito e comunidade, uma história que continua a desenrolar-se a cada dia que passa. Em resumo, a história de Ervededo é um conto cativante que começa no século XII com um testamento deixado ao bispo de Braga. Ao longo dos séculos, a posse da aldeia foi confirmada ao bispo várias vezes, apesar de conflitos ocasionais. Ervededo foi agraciado com uma carta no século XV, reconhecendo os seus direitos e privilégios. A aldeia continuou a crescer e evoluir, marcada pela construção da igreja paroquial no início do século XX. A história de Ervededo é um testemunho do espírito duradouro do seu povo e um testemunho da riqueza da história portuguesa. Cada capítulo do seu passado acrescenta uma nova camada à sua narrativa cativante, tornando Ervededo um estudo fascinante de tempo, fé e comunidade. Esta é a história de Ervededo, um conto tão antigo quanto o próprio tempo, e ainda assim, continua a desenrolar-se, moldando e definindo a aldeia como a conhecemos hoje.